Neste vídeo vamos dar uma demonstração bem elementar para espaços vetoriais reais do teorema espectral. Lembra que o teorema espectral ele diz que se você tem um operador autoadjunto, então existirá uma base ortonormal de V formada por autovetores de T. Tá? Isso supondo que a dimensão de V é finita. Então nós vamos fazer a demonstração desse teorema por meio de um processo de indução. Tá? Vamos fazer indução na dimensão de V. Então, demonstração. Então, é claro que esse teorema é válido para a dimensão de V igual a 1. Tá? Aqui não tem o que fazer. Por que não tem o que fazer? Porque se a dimensão de V é igual a 1, quando você faz a imagem de qualquer vetor, T de V, isso é apenas lambda V, tá? Onde lambda é algum escalar. Porque o espaço V ele tem dimensão 1, né? Então ele essencialmente ele é uma reta, né? Então T de V ele deve ser algum múltiplo escalar do próprio V. Com isso significa que qualquer vetor que não seja nulo, ele é automaticamente um autovetor de T. Daí, considerando um unitário, né, você pega e divide V por sua norma, você tem aí uma base ortonormal do seu espaço de dimensão 1. Então, dimensão 1 está ok. Eu vou provar que também é válido quando a dimensão de V é igual a 2, tá? Esse passo vai ser importante porque com ele a gente prova um coroláriozinho que a gente usa mais na frente, tá? Então eu vou mostrar que se dimensão de V é igual a 2, eu vou conseguir uma base de autovetores para T. Então aqui nesse passo, como é que eu começo? Considera uma base ortonormal qualquer, tá? Do teu espaço. Então seja VW contida em V, base ortonormal arbitrária. Então, como isso aqui é uma base ortonormal e o teu operador ele é autoadjunto, eu sei que a matriz nessa base, né, digamos que a matriz de T nessa base VW, ela tem essa forma aqui, ó, digamos A, B, B, C. Tá? Lembra que o operador ele é autoadjunto, né? Então a matriz da transformação numa base ortonormal ela deve ser simétrica, né? Por isso que aqui repete B, tá? B aqui e B aqui. Então com isso, segue que quando você calcula o polinômio característico, P de lambda, isso é o determinante de A menos lambda, B, B e aqui C menos lambda. Tá? Aí fazendo diagonal principal menos a diagonal secundária e desenvolvendo aqui os termos, né, você tem o seguinte, ó, você fica com A menos lambda, que multiplica C menos lambda, menos B ao quadrado. Que aí desenvolvendo aí esse produto de fatores de grau 1, você tem lambda ao quadrado menos A mais C lambda mais AC menos B quadrado. Aí, para descobrir essas raízes, né, você tem que calcular o discriminante, né? Então, você tem que calcular o delta aqui. O delta vai ser o seguinte, ó, vai ser A mais C ao quadrado, né, que acompanha esse termo lambda. Né, aqui é uma equação de segundo grau em lambda. Então, A mais C quadrado menos 4 vezes o elemento que acompanha esse lambda ao quadrado é 1, vezes esse elemento aqui, né, que é o termo independente. Então, fica 4 vezes AC menos B quadrado. Aí, desenvolvendo isso aí, você fica com isso, ó, A ao quadrado mais 2AC mais C ao quadrado. Aí aqui, menos 4AC, aí menos junta com esse menos, fica mais B quadrado. Aí aqui, subtraindo esses termos, você fica com isso aqui, ó, A2 menos 2AC mais C quadrado mais B quadrado, com 4 aqui na frente, né? Só que aí você vê que esse termo você pode reorganizar como A menos C elevado ao quadrado mais 4B ao quadrado. E aí você observa que você tem o quadrado de dois elementos aí, né? Então isso deve ser maior ou igual que zero. Então significa que esse discriminante é não negativo. E daí você fica com duas opções, tá? Se você tiver que o delta ele é igual a zero, então como você tem esses elementos positivos, significa o quê? Significa que esse B tem que ser igual a zero, né? Porque os dois elementos são não negativos, né? Então significa que eles dois têm que ser zero. Então tanto B tem que ser igual a zero, como esse elemento tem que ser igual a zero, que implica que A menos C tem que ser igual a zero. Ou seja, vai ter que ser B igual a zero e vai ter que ser A menos C igual a zero, que implica que A tem que ser igual a C. Então, ocorrendo isso aí, olha aqui para a matriz de T, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. A matriz de T vai ficar A, 0, 0. Né? Onde tem B você troca por 0 e onde tem C você troca por A. E aí colocando esse A para fora, você vê que ela é simplesmente um múltiplo da matriz identidade, né? Isso vai significar
que o teu operador T, ele é um múltiplo do operador identidade. E o que é que isso implica? Isso implica se você tem V vetor não nulo, quando você fizer T de V, isso vai ser AI aplicado em V, como a identidade leva no próprio vetor, isso fica igual a AV. Então, ó, como a gente está observando, qualquer vetor que é não nulo, ele necessariamente é um autovetor. Isso associado, né, ao alto valor A. Em particular, se a gente considera a mesma base lá do começo, para esse caso aí, ela é a base de autovetores. Ela é uma base de autovetores, né? Então, no caso delta igual a zero, não tem o que fazer. O caso de indução para dimensão 2 segue imediatamente. Só que aí tem o caso em que delta é maior estrito que zero, que é o que nós vamos fazer agora. Se o discriminante é positivo, então significa que P de lambda tem duas raízes distintas, tá? Digamos que sejam lambda 1 e lambda 2. Mas aí lembra de um resultadozinho sobre diagonalização, tá? Você tem, ó, um espaço de dimensão igual a 2 e você tem dois autovalores, lambda 1 diferente de lambda 2. Nessas condições, existe um resultado sobre diagonalização que diz que T é diagonalizável. Mas T ser diagonalizável, isso implica exatamente que existe a base de autovetores. Aí beleza, mas eu quero uma base que seja ortonormal, né? Mas aí você pode usar esse teoremazinho aqui que eu cito, tá? Que é o seguinte: se você tem autovetores associados a autovalores distintos, eles necessariamente são ortogonais. Então essa base de vetores, ela já é ortogonal, tá? Ela nasce ortogonal porque você tem um operador autoadjunto e autovalores distintos, tá? Essa base é ortogonal. Aí para você conseguir a base ortonormal, né? Aí agora você pega eles e divide pela norma. Isso implica que você consegue a base ortonormal pegando esses vetores aí que existem, né? Autovetores ortogonais e dividindo por sua norma. E aí você acaba o caso de dimensão de V igual a 2, tá? Isso prova que para a dimensão de V igual a 2 o teorema é verdadeiro. Aí agora eu vou enunciar um coroláriozinho que a gente consegue imediatamente e que vai ser útil já já. A gente consegue o seguinte, ó. Todo operador autoadjunto num espaço vetorial de dimensão finita com produto interno possui um autovetor. Então, para demonstrar esse corolário, a gente precisa de um lemazinho, tá? Então, deixa eu colocar aqui demonstração do corolário. A gente precisa conhecer algumas coisas, tá? Primeiro é uma definição, que é a definição de subespaço T invariante, tá? Um subespaço W contido em V é dito invariante pelo operador T de V em V, se você tem que a imagem do subespaço está dentro do próprio subespaço. Ou seja, se você tem T de W contido dentro de W. Ou seja, como é que funciona essa questão aí da invariância, né, por um subespaço? Você tem aqui V e você tem um operador que manda V em V, né? Então aqui dentro você tem um subespaçozinho, digamos aqui W. Ele também está aqui, né? Aí, esse espaço de verde, eu chamo ele de T invariante se você faz a imagem dele e a imagem dele cai dentro do próprio W, tá? Aí, para provar esse corolário, a gente precisa desse lemazinho aqui também. Tá? Que todo operador linear num espaço de dimensão finita, com um produto interno, sempre possui um subespaço invariante de dimensão 1 ou 2. Tá? Esse lemazinho aqui eu não vou demonstrar, mas caso você queira conhecer a demonstração, né, você pode olhar o livro do Elon de álgebra linear. Está no capítulo 12, tá? Lema 12.1. Eu vou apenas utilizar direto, tá? Então, continuando a demonstrar o corolário, como é que a gente faz, né? A gente faz o seguinte, a gente usa o lema e a gente conclui que existe um subespaço de V que tem dimensão 1 ou 2. Então, pelo lema, existe W contida em V subespaço com dimensão de W igual a 1 ou dimensão de W igual a 2. Aí a gente quer, né, escrever com isso um autovetor, né? Se a gente tiver dimensão de W igual a 1, não tem o que fazer, né? Tá ok. Por quê? Porque se esse espaço ele é invariante de dimensão 1, então ele essencialmente ele é uma reta, né? E daí, qualquer vetor não nulo necessariamente já é autovetor. Então não tem o que fazer quando a dimensão for 1. Mas se a dimensão de W é igual a 2, aí a gente usa
a demonstração aqui no caso 2 do teorema espectral, né? Pelo caso 2 do teorema espectral, que é esse caso aqui que nós fizemos, vai existir a base de autovetores, né? Em particular, existe um autovetor. Nesse caso, existe um autovetor de T restrito, né, a esse subespaço W, né? E isso demonstra aqui o nosso corolário, tá? Que eu vou utilizá-lo daqui a pouco. Então, o que importa, né, é que a gente provou o caso para a dimensão 1, dimensão 2 e provamos esse corolário, que qualquer operador autoadjunto no espaço de dimensão finita com produto interno possui um autovetor. E agora vamos fazer o passo de indução, né? Chamar aqui de HI, né, a hipótese de indução, que é o seguinte: supondo o teorema verdadeiro para a dimensão de V igual a n-1, queremos mostrar que é verdadeiro para dimensão de V igual a n. E aí vamos provar, né, que vale para a dimensão n. De fato, como é que a gente pode argumentar? A gente pode argumentar primeiro pelo corolário, tá? Vamos usar de cara aqui esse corolário. De fato, pelo corolário vai existir um autovetor, tá? Um autovetor de T. Então, de fato, pelo corolário existe um autovetor de T. E daí, o que é que a gente pode supor? A gente pode supor que ele é unitário, que ele tem norma 1. Então, a gente pode dizer assim, ó, digamos que esse autovetor ele seja o n com a norma de un igual a 1. A gente pode supor unitário. Se ele não for unitário, a gente divide pela norma e ele vira unitário, tá? Sem problema algum. Aí beleza, com esse autovetor a gente vai formar um subespaço, tá? Seja W o espaço gerado por UN, tá? Lembra do espaço gerado, né? O conjunto dos múltiplos de UN, contido em V. Então, W é subespaço de dimensão 1, né? Além disso, T de W está contido dentro de W, né? Acho que vocês conseguem enxergar, né, que isso aqui é verdade, porque como o n é um autovetor e qualquer elemento de W, né, se você pega um elemento qualquer de W, ele é um múltiplo de UN, né, ele é, digamos, um K vezes o n. Então, quando você faz T de W, você está fazendo T de K UN, por linearidade isso é KT de UN, só que T de UN, isso é um múltiplo de UN porque o n é um autovetor, né, então isso é K, digamos, vezes um gama, UN, né, mas aqui, ó, K vezes gama, isso é um certo múltiplo de UN, então isso pertence a W. Então o que é que você tem? Você tem que W é um espaço invariante, né? E agora eu vou ilustrar aqui qual vai ser a ideia para provar esse caso geral de dimensão N. Imagina, ó, que teu espaço V é esse daqui e que bem aqui, ó, você tem o teu W, né? Aí qual é a ideia? A ideia é você considerar o complemento ortogonal de W e aí, ó, o que é que você lembra? Você lembra que W aí ele tem dimensão 1, né? E você lembra de uma fórmula, né? Que V e CW soma direta com o seu ortogonal. Então significa que quando você olha para a dimensão do ortogonal de W, isso é n-1. Mas olha só, um subespaço de dimensão n-1. Aí você usa a hipótese de indução, tá? E conclui, né, como o teorema vale para o caso de dimensão n-1, que existe uma base ortonormal de n-1 vetores. Aí você pega essa base dos n-1 vetores e junta com o elemento aqui de W, né, que seria o n. Aí você forma uma base de n elementos ortonormal, né? E daí você conclui o teorema espectral. Então a ideia é essa, é trabalhar com complemento ortogonal. Então, para isso a gente faz aqui uma afirmação, tá? Afirmação: o complemento ortogonal de W é invariante pelo operador T, né? Bem como W, o W-perp também será invariante por T. E como é que a gente prova essa afirmação? Né? De fato, se você tiver U pertencente a W-perp, queremos mostrar que T de U ainda pertence a esse W-perp, né? Esse ortogonal de W. E aí como é que a gente faz, né? Como é que faz para mostrar que T de U está dentro desse ortogonal? Você faz assim, você vai olhar o produto interno, né? Se der 0, aí você conclui, né? Ou seja, você vai olhar o produto interno de T de U com W, onde W pertence a W, tá? Então aqui, ó, você pega W, qualquer elemento de W. Então você vê isso aí. Só que aí o nosso operador, ele é o quê? Ele é autoadjunto, tá? E operadores autoadjuntos têm essa propriedade, que T de U com certo elemento, W, né, digamos, isso vai ser U com T de W.
Tá? Isso é um teorema que, em geral, ele é escrito dessa forma. Tá? Você tem quaisquer dois vetores para um operador autoadjunto, sempre é verdade essa relação aqui. Mas beleza. Aí o que é que você faz mais? Ó, esse vetor aqui, ele não pertence a W, esse W. W, ele é o gerado por UN, né? Então significa que ele é um múltiplo de UN. W é, digamos, um certo K, UN. Mas aí, ó, o que é que isso se torna? Se torna U com T de K, UN. Aí você usa que T e o produto interno são lineares, aí você pode colocar K bem aqui. Produto interno de U com T de UN. Só que o N é um autovetor de T, né? Então isso é mesmo que K, produto interno de U com, digamos, um certo lambda, o N. Isso porque o N é autovetor de T. E daí você pode jogar o escalar lambda para fora também e você fica com isso, ó, K lambda, produto de U com o N. Beleza, agora veja o seguinte, ó, onde é que U está? U, ele faz parte de W perp, do ortogonal de W, né? Tá bem aqui. E onde é que o N está? O N faz parte de W, né? Porque o N é o gerador de W. Mas, se você pega e faz o produto interno de um elemento de W perp com o de W, isso é zero, né? Porque eles são ortogonais, necessariamente. Então, o que é que você está mostrando? Você está mostrando que o produto de T de U com W, isso é zero, né? Para quaisquer U e W. Com U pertencente a W perp e W pertencente a W. Mas, isso implica exatamente que T de U pertence a W perp. Isso implica que W perp é T invariante. Aí agora você usa umas propriedades conhecidas, né? Como você sabe que V é a soma de W, soma direta, né? Com W ortogonal. Então, como a dimensão de V é N, dimensão de W é 1, dimensão do W ortogonal necessariamente será N menos 1. Aí agora a gente usa a hipótese de indução, né? Porque você tem, ó, um subespaço aqui de dimensão N menos 1. E aí você pode considerar o operador T restrito a esse subespaço, né? Já que ele é invariante, então tem todo sentido você considerar a restrição de T ao espaço ortogonal W perp em W perp. E aí, ó, você recai exatamente na hipótese de indução, que é supondo o teorema verdadeiro para dimensão igual a n menos 1. Ou seja, existe uma base de n menos 1 elementos ortonormal formada por autovetores da restrição de T ao complemento ortogonal de W. Então, pela hipótese de indução, existe base ortonormal, nesse caso de T restrita a W perp, digamos que ela seja o 1 até o n menos 1, contida no complemento ortogonal de W. Aí o que é que você faz? Ó, você tem esses n menos 1 elementos, você junta com o autovetor o n lá do começo, ó, que a gente descobriu ele pelo corolário. Por isso que eu já intencionalmente chamei ele de UN, né? Que é para ele poder completar a base para o teu V. Isso significa, ó, que o 1, o N menos 1, aí você junta com o N. O N é base ortonormal de autovetores de T para o espaço V que tem dimensão N. E isso conclui o teorema espectral, né? Porque aí, ó, você conseguiu a sua base de n elementos, né? Tá aí demonstrado esse belíssimo teorema. Todo operador autoadjunto possui uma base ortonormal de autovetores.